Bom dia, estão abertos os trabalhos da Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas, no dia em que parte do país parou o aumento do desemprego. Não fez greve. Em apenas um ano, 100 mil portugueses perderam o emprego. Agora quase 1,5 milhão não têm trabalho. A Europa continua às voltas. A certeza alemã, num caminho que tarda em apresentar resultados, arrasta lentamente o velho continente para uma crise sem precedentes. A certeza por cá é apenas uma: o Governo não vai cumprir o déficit acordado. São temas que vamos analisar mais à frente nesta Comissão Executiva. A economia portuguesa está em contração há 8 trimestres consecutivos e em recessão há 7. O PIB caiu 0,8% no terceiro trimestre do ano. A produção industrial afundou 12%. A caravela portuguesa está a tentar passar pela tempestade e tenta a todo custo evitar o naufrágio, mas os números negativos sucedem-se. Depois das previsões pessimistas do Banco de Portugal, veio a avaliação do INE à economia nacional. Resultado: o PIB está em contração há 8 trimestres consecutivos e caiu 0,8% entre o segundo e terceiro trimestres do ano. Em termos homólogos, a queda é de 3,4%. Para o bastonário da Ordem dos Economistas, uma das soluções para Portugal passa pela reforma do Estado. Temos que fazer o trabalho de casa. O trabalho de casa são as tais reformas, chamo-lhe estruturais, chamo-lhe de Estado, de administrações públicas. Temos que, como portugueses, ajudar a definir a quem depois tem que decidir quais são os serviços de Estado que devem continuar na égide do Estado, quais são aqueles que devem ser privados, quais são aqueles que devem ser extintos, quais os que devem ser fundidos, porque efetivamente temos uma estrutura ainda da administração pública muito antiga. A estimativa rápida do INE mostra ainda que os números da economia sofreram com a diminuição significativa das exportações e com a redução menos acentuada das importações de bens e serviços. Mas será que ainda é possível contornar a tempestade? Ontem, por exemplo, falava-se de determinado tipo de, não só fundos, mas de linhas para o crescimento que em breve, se calhar em dezembro, a União Europeia iria aprovar, sobretudo para os países do Sul, o que é importante. Continua a falar-se, e o próprio Governo tem isso no Orçamento de Estado, de uma instituição de crédito, uma instituição financeira, diria eu, melhor, que poderá dar linhas também para as PMEs terem projetos a médio e longo prazo devidamente financiados e que garantiria o financiamento quer do BEI, quer do alemão KfW, e, portanto, temos que, neste momento, atravessar esta fase muito complicada, em que os dados ainda são preocupantes, porque temos, se calhar, mais déficit, mas temos que ultrapassar, embora a prazo. As exportações nacionais caíram em setembro pela primeira vez em 3 anos, tendência idêntica à da produção industrial. Portugal aparece com a segunda maior descida entre os países da zona euro, um recuo de 12%, segundo o Eurostat. Mesmo debaixo da tempestade e sem perspectivas para a ultrapassar, o Governo diz que o mais importante é pensar na bonança. Este é um dos temas que vai estar em cima da mesa nesta Comissão Executiva. São convidados desta edição João Caiado Guerreiro, Jorge Lander Vaz e João Trigo da Rosa. Agradeço aos três a vossa presença. João, começo por si, para lhe perguntar, este é um enquadramento, de facto, que temos vindo a seguir de uma forma praticamente contínua esta queda da economia portuguesa. Este cenário é uma espécie de Grécia um ano depois, com um ano de atraso. Ou é exagerado dizer isto? Eu acho que o nosso cenário económico é a Grécia com um ano de atraso. A única diferença tem sido a estabilidade política e a estabilidade social, que, apesar de tudo e apesar dos esforços do Sr. Arménio Carlos e da CGTP, se tem mantido razoavelmente, não é? E, portanto, essa é a nossa grande diferença. Agora, em termos económicos, é um bocadinho como aquela história que se diz de brincadeira, não é? Antes havia uma luz ao fundo do túnel e agora alguém apagou a luz. Porque o problema é que os dados que estão a sair, o déficit previsível de 9%, os aumentos brutais de impostos que tivemos e que vamos ter, e tudo isso parece estar a ir no sentido absolutamente contrário ao progresso da economia portuguesa e ao bem-estar dos portugueses. A verdade é que, se nós olharmos para as coisas, nós não conseguimos fazer grandes reformas. Fizemos algumas meias reformas neste ano e meio, mesmo que este governo seja, sem dúvida nenhuma, o governo mais reformista que tivemos, até porque está forçado a isso. Mas a questão que se põe é para onde é que vamos? Quer dizer, o que é que vamos fazer? Isto vai melhorar aonde? Como?
E essa é uma questão muito, muito complicada. Nós criámos, depois do 25 de Abril e ao longo dos últimos 38 anos de democracia, uma ideia de prosperidade que teve em boa parte baseada num crescimento constante do setor público, quer dizer, o Estado tem crescido mais ou menos a 1% ao ano. E o setor privado alavancado em crédito. E o setor privado alavancado em crédito, mas o setor privado a pagar tudo, não é? E nós falamos de emprego e de criação de emprego. Mas a quantidade de normas burocráticas, o peso fiscal e a dificuldade com normas ambientais e uma série de coisas de criar emprego hoje em dia em Portugal é absolutamente dramática. Quer dizer, ninguém pode começar numa garagem a fazer umas coisas e depois fazer uma fábrica, não consegue. São não sei quantas licenças, são não sei quantas normas, é uma quantidade enorme de coisas, não é? Os nossos parlamentares, nós temos um ano parlamentar muito grande, 9 meses, não é? Há países que têm menos, e uma das vantagens, aparentemente, dos países que têm menos anos parlamentares mais custos, dos 6 meses, ou 4 ou 5 meses, é que se fazem menos normas, porque as normas têm um custo e aqui ninguém estuda o custo dessas normas. Nós ficamos sempre muito preocupados com a economia portuguesa cai há 8 trimestres consecutivos, temos 1,4 milhões de desempregados, vamos parar onde? Nos 2 milhões, nos 2 milhões e meio? Como é que isto vai ser, não é? Porque chega a um ponto em que vamos ter uma desagregação total e completa da sociedade, não é? Portanto, ou encontramos uma forma e encontramos uma ideia de Portugal que permita, de facto, ter alguma esperança e dar a volta a isto, ou então estamos um bocadinho naquela última sair que apaga a luz, não é? Jorge Loureiro Vaz, esta segunda-feira, se a memória não me trai, patrões e sindicatos na concertação social, quando a Troika fez mais uma visita, queixavam-se que há praticamente autismo relativamente aos membros da Troika. Patrões e sindicatos estão unidos naquilo que é relançar a economia, ganham todos, patrões e empregados, mas ninguém quer ouvir esta estratégia. Há, de facto, aqui uma sensação de que algo está mal, ninguém quer olhar. Ontem, Olli Rehn dizia que talvez em fevereiro se olhe para aquilo que é a execução orçamental portuguesa e se perceba se há alterações a fazer ou não. O que é que se pode fazer neste contexto? Bom, este contexto é um contexto de completa desagregação da sociedade, não só da economia, mas a sociedade está numa profunda desagregação. E de facto, digamos, os funcionários da Troika, porque são funcionários, dá-se-lhes enfim, eles cumprem realmente missões, ou seja, falam com o Sr. Olli Rehn, o Sr. Olli Rehn diz, façam assim, e eles vêm cá fazer. E o governo português não tem sabido estabelecer o diálogo adequado com as instâncias do poder europeu, não é? Com o Banco Central Europeu, com a Comissão Europeia e com o FMI. O FMI, de vez em quando, vem fazer declarações dizendo que isto vai enfim, vai num caminho errado, mas nem isso se vê que as autoridades portuguesas consigam, o Presidente da República, que se consigam mobilizar para alterar. Já toda a gente viu que este memorando não serve os interesses do país. Também era, quer dizer, há um ano atrás já eu dizia, enfim, quando me era perguntado, que o grande equívoco disto tudo era pensar que, seguindo políticas iguais ou parecidas com as que foram seguidas na Grécia, nós iríamos sair por cima e a Grécia iria estatelar-se. Quer dizer, é óbvio que tudo isto é mais do que estupidez. Tudo isto enferma de cegos, surdos e mudos, não é? Portanto, o Governo falhou. O Governo tem que pedir admissão. O Governo tem que sair. Porque o Governo não atingiu os objetivos nem de déficit, nem de dívida, nem de desenvolvimento, nem de emprego. Quais foram os objetivos? Atingiu um objetivo mais cedo, que foi das trocas externas. Aliás, fala-se muito nisso. Mas a Grécia também já está nessa situação. Um outro governo poderia ter conseguido adotar uma estratégia diferente? Não, é difícil governar nesta situação. Quer dizer, é muito difícil governar. E o povo português, digamos, suportou todas estas medidas ao longo deste ano e meio, porque de facto, o povo português é pacífico e quer ver soluções. Mas o povo português não está a ver as soluções aparecerem. O que está a ver é ameaças de austeridade e mais austeridade e sempre sobre os mesmos. Os 4 mil milhões, quer dizer, vieram os arautos da desgraça dizer 4 mil milhões vamos cortar aonde? Na saúde, na segurança social e na educação. Então, e as isenções fiscais, que são mais do que 7.500 mil milhões?
7.500 milhões. E os juros que podem ser renegociados, a dívida tem que ser renegociada, portanto, e os consumos intermédios, que também são 7 mil milhões. Rendas astronómicas que o Estado paga a interesses por todo lado. Quer dizer, os portugueses estão a ver que, de facto, o governo só tem um caminho. É cortar nas pensões e cortar nos salários e aumentar os impostos. Portanto, o governo verdadeiramente não corta nas PPPs, não corta nas rendas sumptuosas que paga. A maior parte é edifícios que estão isentos de IMI. Ou seja, edifícios que estão isentos de IMI, em fundos de investimento e em fundos de pensões, o governo depois está a pagar ainda por cima rendas. Não só recebem a isenção do IMI, isenções fiscais, como depois ainda o governo vai lá pagar dinheiro. Isto é um escândalo. Isto que se está a passar é um escândalo. É evidente que a sociedade portuguesa não suporta estes escândalos, não é? João Trigo da Rosa, hoje, nesta quarta-feira de manhã, um dos membros do BCE dizia que Espanha tem que pedir urgentemente, era a expressão utilizada, ajuda, porque o BCE pode não ter a capacidade para ajudar a Espanha num próximo ataque dos mercados financeiros. Espanha é a próxima vítima. Há, de facto, esta lógica de duas ideias, digamos assim. Angela Merkel continua a dizer que este é o caminho, que vamos chegar a um bom termo, com muito esforço vamos conseguir lá chegar, mas a verdade é que os factos não provam isso mesmo. Há cada vez mais países a entrar numa situação dramática. Bom dia, antes de mais. Eu acho que são duas questões. Quer dizer, uma questão é a Espanha necessitar de um determinado tipo de apoio financeiro. Outra coisa é a cartilha que com esse apoio financeiro vem em termos daquilo que a Espanha, como Portugal ou a Grécia, tem que fazer. Portanto, o programa chamado dito Programa de Resgate. Julgo que a Espanha está numa situação muito parecida com que Portugal estava há mais de um ano, em que estava em fase de negação e a partir de uma altura viu-se que não havia outra alternativa senão aceitarmos um pedido de ajuda financeiro dos nossos parceiros da Europa e do FMI. Eu julgo que isso virá na Espanha por parte da banca, como foi em Portugal. Quem fez o ultimato ao nosso governo anterior foram os banqueiros que disseram não há mais dinheiro, portanto tem que ir buscar dinheiro ao outro lado, e que remédio teve o governo se não chamar a Troika. E em Espanha eu acho que vai ser pelo lado financeiro que as coisas vão acontecer. Agora, outra questão é se a cartilha que vem em conjunto, portanto o programa, se é o programa adequado ou não. E eu acho que hoje está mais provado que aquele programa é insuficiente. Eu não vejo o problema tanto do lado do governo, porque eu acho que se fosse um governo do partido A ou do partido B, com aquele programa é muito difícil sair fora, porque a margem de manobra é quase praticamente nula. O que é que falta naquele programa, e acho que é interessante às vezes relê-lo retrospectivamente e ver o que é que lá está escrito. Há toda uma componente de crescimento que não aparece explícita. Há um conjunto de medidas que têm a ver com a tal racionalização da estrutura do Estado, a abertura até da economia do ponto de vista de mercado, que eu não digo que não sejam importantes, e são importantes, mas isso tem que ser compensado com um programa de crescimento. A questão é que, verdadeiramente, na Europa, não há, digamos, uma visão e uma vontade política para criar esse programa de crescimento. Basta ver, por exemplo, o Sr. François Hollande, que foi aqui uma réstia de esperança nesse tema do crescimento, e a sua campanha eleitoral durante a campanha falou muito do crescimento, hoje já fala de uma austeridade solidária, quer dizer, já esqueceu o discurso de crescimento. Mas eu julgo que isso vai ter que estar na agenda, e podemos daqui a pouco aprofundar mais. Os governos vão ter que ter programas de crescimento que têm que ter um enquadramento europeu, porque o nosso governo hoje também já não tem os meios, já não tinha há um ano, mas agora ainda menos, para relançar a economia com um programa de crescimento. João, esta questão de Espanha parece-me particularmente importante. Um plano de austeridade aplicado em Espanha tem efeitos dramáticos nas nossas exportações, é o nosso principal parceiro. A própria economia alemã tem vindo a arrefecer, é um parceiro também importante. Como é que poderemos encarar os próximos tempos neste contexto? As empresas portuguesas têm vindo a exportar não menos, mas a uma velocidade de crescimento menor. Estão, obviamente, a ressentir-se também com este enquadramento. Eu acho que nós não vamos ir diretamente aos grandes problemas, vamos começar pelos pequenos. Nós temos 100 ou 200 estivadores em greve que estão a paralisar as exportações. Bom, a nossa lei da greve tem que ser dramaticamente alterada, isto não pode ser. Nós não podemos ter 500 pessoas ou 600 pessoas a paralisar o país. Eles têm direito a fazer greve e as empresas deviam ter direito a substituí-los, porque não podem estar 10 milhões de portugueses a sofrer porque meia dúzia ou umas dezenas de milhares de pessoas acham têm todos os direitos. Não é? E, portanto,
esta questão, que parece uma pequena questão, não é tão pequena assim. Uma das alterações que começou dramaticamente na presidência de Reagan, e recorde-se que a América na altura vinha de uma fase mais difícil, é precisamente a greve dos controladores aéreos. 130 ou 140 mil controladores aéreos resolvem parar os Estados Unidos. Bom, ele dá-lhes algum tempo, eles não cumprem, ele despede-os a todos, põe o exército a substituí-los e não se viu mais problema nenhum. O exército, aliás, dos controladores da Força Aérea. E a coisa começou a funcionar. Ora, nós temos que encontrar um equilíbrio na sociedade, porque nós criámos, com a nossa Constituição de 1975, uma Constituição extraordinariamente datada. Os artigos são uns os que foram votados antes do 25 de novembro e são outros os que são votados depois do 25 de novembro, depois de começarmos a ter um sistema razoavelmente democrático. Nós criámos uma série de meios, de uma concepção marxista e de uma concepção da economia que já na altura estava desatualizada. Mas além de estar desatualizada, deu determinados direitos a determinadas classes que são quase ilimitados. Ora, numa sociedade, os direitos de uma pessoa têm que parar onde começam os direitos dos outros. Tem que haver um equilíbrio de direitos. Tem que haver uma razoabilidade. E este pequeno exemplo é um dos exemplos das coisas que estão mal. Quer dizer, e que nós temos que mudar. Temos que mudar essas coisas e temos que mudar muitas outras, não é? Porque nós vamos ter, se a Espanha vai numa recessão profunda, nós vamos ter que procurar outros mercados. Ora, procurar outros mercados não é fácil. Há empresas que todos os dias procuram outros mercados em todo o mundo, não é? E, portanto, nós vamos ter que nos começar a mexer, e o que eu não vejo ainda é, na sociedade portuguesa, apesar da dor que nos está a ser infligida e que é cada vez maior, e eu não me parece que isto possa melhorar com muita facilidade de fora para dentro, a não ser que se consiga uma renegociação da dívida em termos de um haircut de 30% ou 40% ou 50% da nossa dívida, e enfim com uma saída honrosa para o país, que é para não parecer que somos um país de caloteiros. Nós vamos ter que mudar por dentro, e eu não vejo grande vontade de mudar por dentro, nem planos para mudar por dentro, não é? Voltamos a exemplos típicos. O Jorge falava das isenções fiscais, o Jorge falou das rendas de favor, mas há mais. Nós temos 308 câmaras, o país vivia com 100 câmaras municipais, não precisa de maneira nenhuma de 308 câmaras. Temos uma organização territorial que data do século XIX, que se calhar, melhor dito, do século XVIII, quer dizer, nós não usamos os meios de comunicação do século XVIII, já não mandamos pombos correios, nem andamos em carruagens puxadas por cavalos, não é? Ou de carroça. Portanto, andamos de avião e fazemos chamadas grátis e instantâneas para qualquer parte do mundo através do Skype. Portanto, a sociedade vai ter que se adaptar a isso. Eu acredito que no futuro esteja algo melhor do que o presente, mas aparentemente isto vai ser muito mais doloroso que o que todos prevíamos, não é? Muito bem, é de crescimento que vamos falar também na segunda parte desta Comissão Executiva. Breve pausa, regressamos num minuto. Até já.